Amém, meus irmãos. Amém. Amados. Amém. Da região oeste Nossa, de São Paulo, né? Aqui nós temos muitas igrejas. Amém. E hoje nós estamos aqui em Cotia. A igreja de Cotia cedeu esse lugar, quer dizer, conseguiu esse lugar, né? É bem maior, bem espaçoso, né? É o APAI aqui. Então, irmãos, que eu sinto que as igrejas, né, daqui da região oeste, tem muito mais irmãos que isso aí, né? sim. Então, nas próximas vezes, nossa intermesclar é de um mês em mês, né? Sim. A gente poderia, né, convidar os irmãos, insistir com eles para participarem dessa reunião. Amém. Que esse intermesclar para nós faz muito sentido, né? Vamos fazer isso, irmãos? Amém. Cada um traz seu convidado, irmãos que não queriam vir, desanimado, ou aqueles que têm argumento dizendo, o lugar é pequeno, agora já não tem mais essa desculpa, né? Desfrutar da comunhão dos santos. E também nós temos a presença do SEAP de Ibiúna. Amém. Aleluia! Aleluia. Amém? Jesus. E eles nos ajudam a esquentar no espírito, né? E é preciso, porque esse tempo tá frio, né? Ó Senhor Jesus! Aleluia, né? E também o irmão Sung está aqui. Amém. O irmão Sung, ele é um cooperador, desde o tempo do irmão Dong, né? Ele foi sempre fiel ao irmão Dong, na palavra dele, então sempre e agora que o irmão Dong foi, e quem está conduzindo o ministério é o Pedro, também igualmente está sendo muito leal e muito fiel, né? Amém. Então ele também pode nos ajudar também na palavra, tá bom? Senhor Jesus, Amém. hoje o que queria falar que está aqui no banner, que é santificação e glorificação para voltar ao Pai. Amém. Nós precisamos ter pouco de paciência, tá? Porque nós vamos falando de ponto em ponto e claro que não vou também me delongar muito, mas até meia-noite é hoje. Mas eu sei o sofrimento de vocês, esse frio aí não tá fácil, né? Mas vamos estar no Espírito, tá bom? Esse é o melhor remédio, estar no Espírito. Bom, essa semana começa o primeiro alimento diário da conferência em setembro, lá na Estância. E o tema da primeira mensagem é o único ministério. Esse é importante porque para nós nos situar onde nós estamos. Nós não estamos perdidos, estamos em algum lugar, né? Sim. E o Senhor tem nos honrado, por quê, né? Será que somos especiais? Não somos nada que sejamos diferentes das outras pessoas, dos outros cristãos. Unicamente é que talvez tenha muito melhores cristãos do que nós, né, tal. Mas por que o Senhor, o seu olhar está sobre nós? É porque, irmãos, é uma coisa que a gente guarda há muitos anos, que é a base da unidade. Amém? Então, por exemplo, aqui em Cotia, né? A igreja Cotia. Então o Senhor quer mandar uma carta para a igreja Cotia. Aí o carteiro pega essa carta, vai mandar para quem? Qual grupo aqui que representa todos os filhos de Deus da cidade? Amém. É a igreja Cotia. Amém. Apesar de que outro grupo cristão tem milhares de pessoas, tem não sei o que e tal, mas qual é a base que Deus pode encontrar? Essa base que acolhe todos os filhos de Deus, meus irmãos. Não é a base da unidade? Amém? Então, apesar de sermos não numerosos, né? Mas o Senhor tem os olhos aqui, voltado aqui, porque é a base da unidade. E outra coisa, né? E o Paulo, no 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, que Cristo é o nosso fundamento, ele colocou esse fundamento. E cada um vê como edifica sobre esse fundamento.
Tem dois tipos de material, o resultado da sua obra de edificação. Um resultado é ouro, prata e pedras preciosas. E outro resultado é madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha ocupa um volume enorme. Não é verdade? Quanto que vale uma tonelada de palha? Rapaz, acho que vai encher tudo isso aqui, né? E quanto que vale, né? De feno, de madeira. E outra coisa, o Senhor vai provar a obra de cada um. Com o quê? Com fogo. Então você risca o fogo, que é quem edificou com ouro, prata e pedras preciosas, conservará. E até mesmo 1 Pedro diz que 1,9 que esse fogo, quanto mais maior temperatura, mais calor, mais refina o ouro. Não é verdade? Então, irmãos, agora risca o fósforo no material como feno, palha e madeira. O que acontece? Acaba em um instantinho. Então, nós temos que cuidar que tipo de obra estamos fazendo. Se estamos na base da unidade, então vamos fazer as coisas direitinho. Amém. Conforme a palavra do Senhor, Amém. que nós temos essa representatividade de todos os filhos de Deus. Amém. Amém? E essa base da unidade nós vamos preservá-la, né? E o irmão Lima uma vez veio em 84 aqui, depois ele voltou. Vocês sabem disso, mas é bom a gente reforçar esse ponto, né? Ele voltou em 84 para Anaheim e ele, numa reunião de domingo de manhã, falou com todos os presbíteros e cooperadores, falou muito bem da viagem que ele fez aqui no Brasil, falou do espírito dos irmãos aqui no Brasil, muito fresco, muito novo, sempre vivo, né? Graças ao Senhor. Vamos manter isso aí, irmãos. Amém. Mas ele falou que tem dois fatores que ele vê que atrai a bênção do Senhor. Primeiro, é Cristo e a igreja. Amém. Segundo, Espírito e vida. Amém. Isso, irmãos, nós vamos continuar até a volta do Senhor. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. E esse único ministério, primeiro começou com o ministério pessoal do Senhor. Como começou esse ministério pessoal? Não vou ir para a Bíblia, por causa do tempo, mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor, né, quando chegou aos 30 anos de idade, você sabe que 30 anos de idade é bastante significativo. Todo sacerdote no Velho Testamento, para servir a Deus, tem que ter 30 anos de idade para cima, né? 30 anos começa. Então o Senhor Jesus estava dentro da lei, amém, mesmo do Velho Testamento, 30 anos, ele foi batizado, e quando ele saiu da água, o céu se abriu para ele. E uma voz, que é a voz do Pai, né? Dizendo, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aí, não apenas isso, o Espírito Santo, né? Numa forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. Isso é um símbolo de que Deus aprovou o seu ministério. Amém. A partir daí, ele levou adiante o seu ministério durante 3 anos e meio aqui na terra. E ele chamou um grupo de seguidores mais íntimos, que são os 12 discípulos. E esses 12 discípulos têm uma posição muito especial no plano de Deus, porque eles estavam lá no seu dia a dia, na sua profissão, e o Senhor chegou para ele e diz assim, segue-me. Eles deixaram tudo na hora e seguiram o Senhor. E talvez, no nosso caso, talvez alguns podem pensar, não, Senhor, peraí, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, deixa eu me preparar, deixa eu me aposentar primeiro. Muita gente fala isso, né? Deixa eu me aposentar primeiro
Aquele que não casou, vai, deixa eu casar primeiro. Outro que está na faculdade, deixa eu terminar a faculdade. Nós temos 1000 desculpas. Mas aquele discípulo, rapaz, o Senhor falou, segue-me. Imediatamente seguiu. Amém. Aí foi Pedro e João, depois Pedro e André, e depois foram no João e o Tiago, filho do Zebedeu. Segue-me. Eles estavam consertando a rede lá e tal. O Senhor, segue-me. Eles deixaram tudo, deixaram a rede, deixaram o barco e deixaram o próprio pai, a família, não é verdade? E foram seguir o Senhor. Aleluia. Então esses grupo de 12 discípulos, e eles começaram a andar com o Senhor diariamente. Eles dormiam com o Senhor diariamente. Eles tomavam café da manhã com o Senhor diariamente. Almoçavam com o Senhor diariamente. E jantavam com o Senhor diariamente. Que bênção, irmãos! Então, eles receberam de uma maneira pessoal todos os ensinamentos que o Senhor queria passar para eles. E durante esses 3 anos e meio. E não é fácil. E o Senhor falou muita coisa. Não é verdade? Bom, aí o Senhor cumpriu a redenção por nós. Ele foi à cruz, né? Ele morreu, né? Para sepultar e sepultado todos os problemas que nos atinge, que é pecado, pecados, me ajuda aí, o eu, o mundo, o velho homem, Satanás, o diabo, vocês sabem, né? Ordenanças, tudo foi levado à morte, acabou com eles. Aleluia. E aí, irmãos, ele fez isso porque ele, né, foi enviado pelo Pai. Vocês se lembram que antes dele tinham os arcanjos, não é? Aqueles arcanjos, Lúcifer, Satanás, que Deus encarregou eles a cuidarem do universo. E eles, por causa do orgulho, desviaram do propósito e queriam ser igual a Deus, queria ser igual a Deus. E isso é demais, não pode ser ninguém igual a Deus, né? Então porque Deus é criador, e eles são criaturas. Nenhum criatura vai ser igual a Deus, nunca. Aí Deus não tolerou, então tirou eles para a terra, né? Tirou eu falo eles porque não é só um. Ele conseguiu 1/3 de seguidores na hoste de anjos. Veja, esse cara tem uma lábia. Rapaz, ele convence todo mundo. Ele seduz todo mundo com o papo dele. Cara, é um ótimo vendedor. Vende até a mãe. Só que não entrega. Essa é a capacidade dele. Incrível. Ó Senhor Jesus. É Senhor Jesus mesmo. Senhor Jesus. Mas aí, Senhor, nosso Pai Celeste, falou que não adianta confiar nas criaturas comuns. Precisava criar algo diferente, né? Então quando resolveram criar o homem, a Trindade, Deus triuno. Quando criou o homem, Deus então soprou para a narina, né? Desse homem, que era um boneco de barro. Esse sopro é o primeiro sopro. Aí com esse sopro, daquele boneco parado, imóvel, inanimado, ganhou vida. E quando ganhou vida, ele se tornou alma vivente. Então o homem passou a ter o corpo, o espírito, que é o sopro de Deus, e a alma. Tornou-se o homem tripartido. O espírito não tem problema. O corpo não é tanto problema para Deus. Mas o maior problema é a alma. Até hoje nos traz dificuldade, né? Mas nós estamos no processo de ser a plena unidade. Aleluia. Então o Senhor está fazendo isso. Depois, quando o Senhor faleceu,
Aí, irmão, uma coisa grande aconteceu, foi a ressurreição. Amém. Ninguém cria que o Senhor ressuscitaria. Até o próprio Senhor, antes da morte dele, orou ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque é um peso muito grande, responsabilidade enorme. O Senhor orava, se angustiava, até o próprio Senhor se angustiava. Então, muito mais nós, né? Por isso, quando alguém está em angústias, né, nosso próximo, devemos condoer deles. Não é verdade? Amém. Dar uma palavra Amém. de encorajamento, cuidar uns dos outros. Tem muita gente que está em depressão, não é verdade? Como é que eles vão fazer? Não vamos desprezar, vamos acolher e cuidar com a palavra de Deus, não é verdade? Então o Senhor Jesus, né, mas aleluia, no terceiro dia, domingo de madrugada, o Senhor ressuscitou. Isso quer dizer, significa muita coisa. Significa que Deus aprovou o seu feito aqui na terra. Como homem, sem pecado, é possível. Aleluia. Então essa humanidade de Jesus foi aceita por Deus, e essa humanidade foi primeiro a entrar para a pessoa do Pai. É o primeiro. Amém? Amém? Irmãos, grande notícia, ele conseguiu. Ele conseguiu. E ele vai fazer de tudo para a gente conseguir também. Está com ele, não? Vocês estão com ele? Diga amém. Aleluia. Então nós estamos cheios de esperança. Aleluia. Tristeza nós temos, problemas nós temos, mas a esperança não acaba. Principalmente a nossa. É a viva esperança. Senhor Jesus. Então quando ele foi embora, ressuscitou, ele veio em forma de espírito. Senhor Jesus. E hoje está no nosso espírito. Graças ao Senhor. Por isso, as reuniões da igreja, qualquer nosso viver, é a vida no espírito. Se a gente não viver no espírito, então nós estamos devendo para Deus. Porque Ele enviou seu Filho amado, aquele que mais Ele ama. O Senhor Jesus sofreu aqui, né? Se humilhou, tal, e se tornou espírito, e entrou para dentro de nós, e a gente não está nem aí com Ele. Precisamos viver no espírito. Invocar o nome dEle a todo momento. Ó Senhor Jesus. Então Ele passou o seu ministério para esses 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, então, recebeu essa comissão do Senhor, né? Que se chama o ministério da nova aliança. Amém. E esse ministério é selado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, amém, esses 12 aceitaram, porque o ministério é um só. O ministério, né, é o único ministério. Vocês se lembram em Atos, quando vamos acompanhar na Bíblia, para a gente ter. Eu falei até meia-noite, né? Tem pausa para o almoço. Olha, ele fala assim, 1:24, 1:23, Atos 1:23, diz assim. Acharam? Amém. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. 25, para preencher a vaga neste ministério. É um só. Você, quando fala de ministério, todo mundo entendia, é este que o Senhor Jesus deixou para eles.
conduzir, amém? Neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Então depois, né, vocês sabem que os apóstolos, né, levaram diante esse ministério, principalmente o irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro, muito forte ali, tal, ousado, intrépido, de tal maneira que a igreja em Jerusalém na época era assim, prevalecente, né? Todos os lugares a vida da igreja é tão intensa, era tão intensa que ninguém queria sair, ficar fora disso. Então todos queriam ficar juntos, né? Ficar juntos, vivendo a vida da igreja juntos. Então foi naquela época que eles vendiam seus bens, suas casas e davam dinheiro para o apóstolo e eles ficavam todo mundo junto. Aleluia! Amém. Que vida prevalecente na época. Só que aí veio a perseguição, né? Tal, apedrejaram Estevão. E Estevão, irmãos, o que ele fazia? Ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Mas ele, quando olhou para o céu, ele viu lá no trono, igual um filho do homem, semelhante ao filho do homem. Quem é? Jesus. Porque se fosse Deus que estaria ali, então seria filho de Deus. Não, é filho do homem. Amém? Amém. Ele conseguiu, ele está lá. Aí quando Estevão estava invocando o nome do Senhor, o Senhor estava de pé no trono junto com o Pai. Estava tão preocupado, né, tal que estava ocorrendo aqui na terra. Amém? Então depois disso, com a morte de Estevão, aí começou a grande perseguição em capítulo 8 de Atos, né? Aí fez com que os discípulos se ausentassem de Jerusalém, porque quem ficasse em Jerusalém não podia invocar o nome do Senhor. Porque se você for invocar o nome do Senhor, havia perseguidores que entravam de casa em casa, e um deles era o Paulo, não é? Prendia, aí não tem como. Você quer continuar a invocar o nome do Senhor? Quer? Então você tem que sair daqui. Você tem que ir para outra cidade, onde não há, ou outro país até. Então, os discípulos foram para a Síria, foram para, não sei, Samaria, tal, ali, né, eles ainda continuavam invocando o nome do Senhor. Agora, os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. Não vamos entrar em mérito, por que eles ficaram. O Senhor sabe todas as coisas, né? Aí então, irmãos, esse ministério que é comandado por Pedro e João, estava com dificuldade de avançar. Aí o Senhor, no caminho para Damasco de Paulo, Senhor, no meio do caminho, encontrou com Paulo. Ou melhor, Paulo encontrou com o Senhor. Uma grande luz resplandeceu ali. A Bíblia fala que ele caiu no chão, não é? De tanta glória que era, que cegou seus olhos. Ele perguntou: Senhor, quem és tu? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu persegui os crentes que invocavam o nome do Senhor. Aí que a ficha caiu. Se você persegue Jesus, se você persegue um membro do corpo, você está perseguindo Jesus. Amém? Amém. Oh, Senhor, que honra, né? Amém. Se alguém nos persegue Jesus. Amém. Quem persegue o corpo, persegue a cabeça. É verdade. E será que a cabeça é desconectado com o corpo? Não. É junto. Amém. Quando você bate na minha mão, quem grita ai? É a boca. Amém. E quem manda ela gritar? É o cérebro. Amém. É a cabeça. Amém? Amém? Amém. Então todas as orações que a igreja faz aqui na terra é ouvido pelo Senhor. Amém. Por isso nós precisamos reforçar nossas orações. Amém. Reuniões de orações tem que estar cheio de irmãos. Amém? Amém? Senhor Jesus, aí Paulo, né, você sabe que invocou o nome do Senhor também,
e ele se tornou um dos invocados no nome do Senhor. Aí começou o ministério com Paulo. E só para rapidamente passar, o ministério do Paulo foi muito rico. Mas ele nunca andou com Jesus. Como é que ele soube tudo aquilo lá? Como é que ele tinha tanta autoridade no falar? Tinha tanta coisa para falar? Como é que ele sabia da economia de Deus, do plano de Deus? Ele sabia até das profundezas de Deus. É um mistério, não é? Mas Paulo nos diz que um dia ele foi arrebatado ao paraíso. E ali ele viu coisas que é inefável as palavras do homem, que o homem dizer. Isso é inefável, não significa que não pode dizer. Significa que era tanta coisa gloriosa que ele não conseguia falar. Você consegue descrever a glória de Deus? Não tem palavras humanas para dizer aquela esfera que ele estava. Maravilhosa. Senhor Jesus. Então ele foi levado isso ali. O Senhor se encontrou com ele e ele viu. Ele passou a ser testemunhas disso. Aliás, os 12 apóstolos, por que eles foram escolhidos como especiais? Porque eles foram testemunhas oculares da morte e da ressurreição do Senhor. Amém. E esse grupo de 12 apóstolos, eles têm lugar deles especial na cidade da Nova Jerusalém. O fundamento da cidade são 12. E são nome de 12 discípulos, 12 apóstolos. Oh, Senhor. Amém? Amém? Então, graças ao Senhor por esses 12 apóstolos. Aí vem, falamos de Paulo. Paulo recebeu a visão celestial. Realmente era a visão celestial, que ultrapassa qualquer coisa terrena. Aí o Paulo, né, nas suas viagens, ele então, para resumir, ele foi para Éfeso, né? Éfeso ficou praticamente 3 anos ali. E 3 anos Paulo conseguiu ali fazer um centro de obra, né? E ali no centro de obra tinha vários cooperadores junto com ele. E ali, pelo menos mencionando um, que é o Epáfras, que ninguém dava nada para nada, né? Aí, mas esse Epáfras, ele era de Colossos. E Paulo não tem registro histórico que Paulo tenha ido para Colossos. E sim é que Epáfras ia até Paulo. Então ele foi aperfeiçoado naquele ambiente. É um ambiente de SEAP, viu, Fabão? Né? Ele foi aperfeiçoado ali. Dali ele foi para Colossos, levantou a igreja de Colossos. Aí ele foi para Laodiceia, ele levantou a igreja de Laodiceia. Aí ele foi para Hierápolis, ele levantou a igreja de Hierápolis. 3 igrejas. Então veja como a obra tocada por Paulo era prevalecente, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor dividiu para ele, o Senhor distribuiu para ele, né, o ministério dos gentios, assim como Pedro, João para os judeus, né? Então Paulo no fim, né? Ele então foi martirizado em 69 de Cristo. Então acabou. Quando Paulo morre, o ministério morre com ele, apesar de ser tão rico. E ele na epístola dizendo que ele queria ir para outra região, lembra? Queria ir para a Espanha, que era naquela época os confins da terra. Mas ele não conseguiu, né? Mas ele foi martirizado quando ele saiu da primeira prisão, daquela casa que ele alugou em Roma. Ele foi permitido a ele fazer 2 anos visitar as igrejas. Quando ele voltou para Roma, aí ele foi preso. Nessa prisão era perseguição do Império Romano. E quem estava ali é o imperador Nero, né? Ele odiava os cristãos, ele matava, perseguia. E o Paulo não foi diferente, ele foi martirizado debaixo da perseguição política do Império de Roma, né? Aí Paulo cessou seu ministério aí. Mas, graças ao Senhor,
Em 67 DC, o João, o velho João, apareceu lá em Éfeso. Foi de Jerusalém, foi para Éfeso. Amém? E lá em Éfeso, depois de passar, se não me engano, quer dizer, ele foi para Éfeso primeiro, depois ele foi para a ilha de Patmos, porque era um exílio, né? Sei lá, o irmão Pedro diz que o imperador Domiciano não sabia o que fazer com João, então deixou ele lá na ilha de Patmos. Parece que ele ficou uns 4 anos lá. E nessa ilha de Patmos, o Senhor deu a visão para ele. É a segunda pessoa que recebeu visão diretamente do Senhor. Primeira vez que nós ouvimos foi com Paulo, e o segundo com João. João ali, se você for ler claramente, ali tem 4 grandes visões ali. Graças ao Senhor. E quando João, voltando um pouquinho, quando João chegou em Éfeso, isso que o irmão Dong nos conta, que ele teve contato com a epístola de Paulo aos Efésios. Lembra, Sung? Então, quando ele recebeu aquela epístola e ele leu aquela epístola, puxa, é isso que nós precisamos. Não precisamos reinventar a roda. Já está tudo aqui. Vamos praticar. Vamos só praticar. Então, mas aqueles mais antigos, líderes mais velhos lá de Éfeso, não queriam praticar isso. Preferiam ficar discutindo genealogia sem fim, né? De quem é seu pai, quem é seu avô, quem é seu tataravô, né? Fica discutindo essas coisas para ver se está naquela árvore genealógica, né? Senhor, os judeus fazem isso até hoje. Senhor Jesus, mas nós não, já nos livramos disso, né? Amém. Aí, e o João, com muita sabedoria de Deus, começou a levar a igreja em Éfeso a desfrutar da palavra. Era difícil, né? Cabeções, mas ele conseguiu, né, praticar a epístola aos Efésios. E os irmãos começaram a praticar os Efésios. Tanto é que nas 3 epístolas de João, fala muito isso, né? Por exemplo, ele continuou a obra de Paulo. Paulo, né, colocou um centro de obra lá, e João foi lá não para desfazer. Não, os políticos assim, né? Quando um governador sobe, eleito, quando ele toma posse, manda todo mundo embora. Aí coloca novo secretariado novo. Tá. Mas o João não foi assim. As coisas do Senhor é diferente. Amém. Se isso é do Senhor, vamos humildemente aceitar e praticar essa palavra. Então João era simples, era humilde, conseguiu levar os irmãos a tocar no Espírito. A dificuldade deles era o Espírito. Então o irmão Pedro mesmo deu o testemunho pessoal, diz assim, a sua geração era muito conhecimento, né? Gostava, porque era engenheiro, gostava de estudar, gostava de se alimentar dessas coisas, né? Conhecer e tal. Mas o irmão Dong, quando veio, nos deu espírito e vida para salvar-nos, né, da arapuca da mente, que fica só no conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente despreza os outros irmãos. Em 1 Coríntios 8:1 fala assim que o amor edifica. O quê? Sai da minha cabeça. Como é que é? Sim, amém, obrigado. O saber ensoberbece e o amor edifica. Amém, essa é a diferença. Então, graças ao Senhor, ele fala assim, que foi muito ajudado pelo ministério do irmão Dong, que é espírito e vida, a prática, né? Para a gente sair dessa mente, né, dura só. E isso foi uma salvação para nós, né?
Aqui no Brasil, o irmão Dong trouxe essa realidade para nós e nós somos salvos da nossa mente complicada, tal, não é verdade? Simples, praticar a palavra e tal. Aí o João também continuou esse centro de obra de Paulo quando ele escreveu carta para o Gaio. Ele fala assim: ó Gaio, né? Tal, chega para mim testemunho de irmãos que você pratica a verdade, né? Você não só hospeda os irmãos, como encaminham eles para outro lugar, outra cidade, para o avanço do evangelho. E eles muitas vezes são desconhecidos do Gaio, mas Gaio hospedava os irmãos, né? Então, nesse caso, os seapistas, né? Então, João tinha agradecia, né, o Gaio por receber os irmãos e ainda encaminhá-los para mais longe. Então, isso é obra. É obra. Não é verdade? Então, tinha obreiro que saíam e vinham, né, no tempo de João. Então, ainda ele ficou tão satisfeito e dizia assim: não há maior alegria de ver que meus filhos andam na verdade. Amém. Amém? Então eles praticam a palavra, pregando o evangelho e expandindo o reino de Deus aqui na terra. Amém. Bom, só que a única coisa é que o ministério de João não acabou. O João morreu. E quando Pedro recebeu essa palavra do Senhor, Pedro disse: e quanto a este, hein? Está do lado dele. Quanto a este? E o Senhor disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Não é? Quanto a ti, segue-me. Isto também é uma lição para nós. Não é? Nós queremos, Senhor, e ele, só eu, não é? Só eu que tenho que carregar a cruz, e ele não é? Aí o Senhor disse: que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não fica aí importando que os outros, que o Senhor faz com os outros. Não é verdade? Você tem que seguir o Senhor. Amém. Aleluia. Então, até próprio João tentou explicar, né? Era impossível João ficar vivo até hoje. Mas, no lado de Deus, é muito interessante, porque o Senhor falou aquilo lá. É uma enigma, até hoje é um mistério. Mas hoje o Senhor revelou para nós. Amém. Que é o ministério de João, né? Permanece até hoje. Amém. E esse ministério que nós seguimos. Amém? Amém? Então aqui nós estamos situados dentro do único ministério. Amém. Numa única linha ministerial. Amém. Não é assim que os 12 apóstolos iniciou o ministério. Depois veio Paulo, outro ministério. Depois veio João, outro ministério diferente. Não. Todos dentro de um só ministério. Amém. Uma linha ministerial. Sim. E hoje somos agraciados. Amém. Quanto tempo nós temos recebido desse ministério e estamos prosseguindo. Amém. O irmão Dong foi, mas o irmão Dong deixou a liderança com Pedro, né, com Esdras, para levar adiante, para dar continuidade a esse ministério. Amém. E o Senhor tem honrado tanto, que tem dado tanta palavra rica, né? Puxa vida, até agora não entrei no assunto ainda. É muito rico, não sei se vou conseguir, irmãos. Ó Senhor Jesus, por isso que falei até a meia-noite. Não, mentira. Senhor Jesus. Então, primeiro vamos ver Vamos ver Lucas 22. Porque o que nós vamos falar está muito relacionado com 4 epístolas mais importantes de toda a Bíblia, que é João 14, João 15, João 16 e João 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho de João 14
e João 17, né? Lucas 24. Mas olha só que ambiente que o Senhor falou. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. A Páscoa era o dia que o Senhor ia morrer, certo? Então preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo, né? Vamos pular para versículo 7. Chegou. 22:7. Bom, ainda é preparação, né? Eu vou mais adiante. Vamos ver. Versículo 19, vamos lá. Nessa noite o Senhor comeu a ceia junto com seus discípulos. 19. E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por nós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nessa ceia, na véspera da sua morte, o Senhor Jesus mostrou que havia um traidor no meio deles. Puxa vida, veja a reação dos discípulos ali, não é? Até eu vou ficar preocupado, né? Aí, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, graças ao Senhor. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O Senhor Jesus está determinado a morrer, mas ai daquele de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? Todo mundo estava preocupado. 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Puxa vida, esse é o exemplo do Senhor. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, e eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos. Bom, aqui ele indicou que haveria um traidor, mas não falou quem era. Vamos lá para João 13. Vamos lá? 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Essa frase é sensacional. Ele viera de Deus e voltava para Deus. Nós viemos de Deus. Amém. E vamos voltar para Deus. Amém. Amém. Ele veio sozinho, agora vai voltar com um monte. Aleluia. Aleluia, para o Pai.
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se e lavou os pés dos discípulos, né? Aí no versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado, e essa palavra é linda, rapaz, conchegado. Você quer ser pessoa da periferia ou conchegado? Você quer ficar, né, na aparência do reino, ou você quer a realidade do reino? Se você escolher a realidade do reino, você tem essa intimidade. Conchegado. Amém? Onde eu estou mesmo, hein? 23. Conchegados a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Pergunta boa. Né? Nessa hora ele usa o João, né? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, olha só, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus, né, lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenou que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Essa saída de Judas, né, coincide com a noite, que é trevas. Ali, irmãos, olha só. Quando Senhor queria, nessa ceia, falar umas palavras íntimas com seus aconchegados. Não é verdade? Quem eram? Eram os discípulos. Só que tinha um lá que era traidor. Então esse não podia estar presente, porque o Senhor queria falar uma palavra de coração. O Senhor queria revelar o que está no seu coração. Mas Judas não pode participar. Não vai ouvir. Então Judas foi exposto e entrou nele Satanás. Ele foi embora. Quando ele foi embora, então o Senhor tem um ambiente íntimo para falar. Por isso que em Mateus 20 e Mateus 22 fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui estão os escolhidos. Amém. Os 11 escolhidos. Você quer fazer parte disso? Sim. Então, muitos são chamados, né? Muitos cristãos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o Senhor estava falando essas palavras, João 14, 15, 16, 17, para eles. Que lindo, né? Que Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vida da igreja pode não ser grande número, não é massa popular, mas preferimos fazer parte da roda íntima do Senhor. Amém. Aleluia, os conchegados, né? Então, vamos, já que estamos pertinho do 14, vamos falar do capítulo 14, né? Aí começa essa conversa do Senhor íntimo, né? Só ele e os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também
em mim. Irmãos, crer, a fé é determinante para nós entrarmos em outra dimensão, no plano de Deus. Amém? Então, nós não olhamos para as coisas físicas, tá certo? Então, nós precisamos crer. Senhor Jesus, então, como lá em... vamos lá no 2 Coríntios. Quatro, 2 Coríntios 4, vamos ler desde 16 até 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Aleluia! Amém. Então, o problema, as coisas que se veem? É que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Então, nossos olhos veem muita coisa. Eu estava comentando com o Melo no carro que a gente vinha vindo, a Eva, ela caiu por causa dos olhos, não é? Ela falou assim, aquele fruto é agradável à vista. Que lindo! Maçãzinha, não era maçã, tá? Não é? Era um fruto, deve ser muito bonito, né? Muito palatável. Você olha assim, rapaz, eu quero comer essa fruta. E foi assim, nossos olhos físicos, né? Só olha as coisas do mundo e acha coisa bonita. A gente vai no shopping, aquela coisa tão iluminada, e a gente acha, que legal, bonito aqui, né, tal. Senhor Jesus, isso é muito raso, é muito superficial, precisamos enxergar mais. Aí para você enxergar mais, você tem que usar fé. Aí fé, você consegue enxergar as coisas que não se veem. E as que não se veem são eternas. Tudo que você está olhando e enxerga aqui é temporal, é provisório. Um dia vai acabar tudo. Em 1 Coríntios 15, eu não vou lá, fala assim, que o homem, o primeiro homem é terreno. E o segundo homem é celestial, é dos céus. O que é ser terreno? Ser terreno é temporal. Então aqui na terra, muita gente luta, dá o duro para ganhar dinheiro. Para quê? Para atesourar dinheiro, para acumular riquezas e tal. Ganha tudo, tal, né? Aí vem uma doença, um câncer incurável. Ele vai levar tudo aquilo que ganhou? Vai levar? Esse é o homem terreno. Não, daqui não se leva nada. Quando chega na morte, todo mundo é igual. É zerado. Pobre, rico, é todo mundo igual, não é? É igual. Então, esse é o homem terreno. Por isso que vamos investir nas coisas do céu. Amém. Não vamos acumular riqueza aqui na terra. Amém. Aqui tem traça, que corrói, tem ladrão, que rouba, que tem outras coisas piores aí, né? É muito pior. Então, irmãos, é melhor investir no reino. Senhor Jesus. Amém? Amém. Das coisas que não se veem. Amém. Porque as coisas que não se veem, né, são eternas. Então hoje, dia 20 de outubro, nós precisamos fazer a oferta para missionários internacionais. Então comece já orando ao Senhor. Qual quantia que você vai colocar? Amém? De um lado tem essa necessidade. Por outro lado, né,
E nós somos todos pobertões, né? Somos coitadinhos, mas estamos olhando segundo o olho físico. Agora, irmãos, peço para vocês olharem para o que é eterna. Amém. Não confia no que você vê agora. Verdade. Senhor Jesus. Se você vê o que você vê agora, vai ofertar, vai cair pouquinho. Mas usa a fé. Verdade. E o Senhor vai te abençoar. Amém. Amém? Amém. Então, crede em mim, crede também Ó Senhor Jesus. em Deus. Amém. Aí ele começa falando que na casa do meu pai há muitas moradas, assim se não fora eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que lugar é este? Então até hoje eles falam que esse lugar é uma mansão celestial, tá? Né? Ainda não está pronto, porque, puxa, afinal são muita gente, né? Milhões e milhões de pessoas, o Senhor foi construir cada casinha ali, né? Senhor Jesus. Mas ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E o Senhor foi e já preparou o lugar e já voltou. Voltou em forma de Espírito. Amém. Outro Consolador. Amém. E vos receberei para mim mesmo. Amém. Vos receberei para mim mesmo. Você consegue entrar em Deus, na pessoa do Senhor? Ele diz que sim. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Aleluia, oh glória! Amém. E o Senhor acrescentou aqui no 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí pronto, os discípulos tiveram tanta dúvida, como saber o caminho? É pelo tempo percorrido de andar com o Senhor, ouvir ensinamento do Senhor, ele já deve ter conhecido o caminho. Já teria que saber o caminho. Mas um deles lá, né, o Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Isso é olhar com olhos físicos. Você não enxerga o caminho, mas o caminho está aí. Você precisa usar outro olho para enxergar isso. Aí respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ó Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha essa expressão, é tão peculiar, é tão diferente. Ninguém, seria assim, ó, ninguém vai ao Pai. Quando você fala de um terceiro, ninguém vai ao Pai. Mas ele fala, ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? Ele mesmo. Ele está ali em frente, em pé, né? Na sua presença. Vem ao Pai, né? Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Que o Senhor estava acreditando, crendo que seus discípulos já sabiam disso. Já estão entendendo, tal, mas infelizmente eles não entendiam. O Senhor teve que, né, se lamentar disso, mas o Senhor é sempre positivo. Amém. Ele é otimista. Amém. Quando ele investe em nós, ele não desiste. Aleluia. Ele vai até o fim com a gente. Aleluia. Aí o Felipe, agora é o Felipe, né? Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Rapaz, e aí o Senhor, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, então, isso também para um alerta para nós. Não devemos tomar as coisas do Senhor levianamente. Se o Senhor entregou uma palavra, é para a gente ruminar, é para a gente buscar a luz,
não é verdade? Buscar a vida, se alimentar com ele, com ela, com essa palavra, amém? Ó Senhor. E não creio que estou em meu Pai, não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Isso quer dizer que o Filho nada faz dele mesmo, mas quando o Pai, por meio de Filho, fala a palavra, essa palavra faz a obra do Pai. Interessante, né? Então isso aí, quando a gente vai pregar evangelho, agora é comportagem dinâmica, posso orar por você? Você vai lá e fala, posso orar por você? Aí você ora porque isso é a palavra profética. Aí você ora com a pessoa, alguma coisa, Deus já está trabalhando na pessoa. E essa é a obra de Deus. Tem gente, muita gente que é pego querendo se suicidar. Nesse momento que você está orando, o Senhor está trabalhando, essa palavra está trabalhando nela, para ela desistir de se suicidar. Tem alguém aqui que está querendo se suicidar aí? Não. Vou lhe dizer uma coisa, tá? Acho que pouca gente sabe. Mesmo que você tire a sua própria vida, você vai responder diante do julgamento de Cristo. Porque a Deus pertence toda a vida. Amém. E nós somos comprados por sangue. Amém. Não somos de nós mesmos. Essa vida pertence a Deus. Amém. Então, se você tirar a sua vida, que seja sua, você pensou que está tudo terminado? Tá não. Você vai responder lá no julgamento de Cristo. Amém. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Querer escapar é fácil, né? Pum. Acabou. Não acabou não. Né? Virá julgamento. Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. E, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você quer fazer as obras maiores que o Senhor? Provavelmente estão fazendo hoje na vida da igreja obras maiores que o Senhor, mas para isso há uma condição. Qual é a condição? Que eu vou para junto do Pai. Somente nós vamos conseguir fazer obras grandes aqui na terra se o Senhor for para o Pai. Interessante, né? Amém? Então quando o Senhor, ele se inseriu em Deus, amém. Então através do Espírito, que é outro Consolador, que ele mesmo, o Espírito da verdade, então ele realiza as obras por meio de nós. Amém? Amém? Isso é muito bom. Agora, irmãos, vamos para capítulo 17. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Amém? Amém. Capítulo 17. Vamos lendo, tá bom? Aqui ele começa falando, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O que significa isso? Antes que houvesse o mundo, o Filho já era com o Pai na glória. Por que agora o Filho pede, né, que o Pai o glorificasse? Porque esse Filho agora já tem humanidade, carregando a humanidade. Então, na nova situação dele, que tem humanidade, não somente divindade,
Agora tem humanidade. Essa humanidade precisa ser glorificada. Então todos nós precisamos ser glorificados, viu? Estamos em processo de glorificação. Senhor Jesus, Amém. manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Como a palavra é importante, né, irmãos? Graças ao Senhor pela palavra profética, né? Que nós devemos ruminar, digerir. Essa vai fazer a nossa diferença, né? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém? Esse Senhor Jesus diz aqui no 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu falei do escolhido, não é? Ele estava numa roda íntima com os 11 discípulos, naquela época eram 11 discípulos. O Senhor estava orando em favor desses 11 discípulos. Amém? Amém. Você se lembra quando o Senhor falava para a multidão? Então ele era tanta gente que ele teve que fazer multiplicações de pães. Uma vez foi 5.000 homens, outra vez foi 4.000 homens, ainda sobraram milhares de cestos cheios, né? Essa multidão, o Senhor não confiava muito neles. E para essa multidão o Senhor falava em parábolas. Parábolas que precisavam de ser interpretadas. Lembra disso? Capítulo 13 foi assim, em Mateus. O Senhor falava em parábolas para a multidão. Mas quando ele subiu no barco, junto com os discípulos, aí ele começou a explicar as parábolas. Para quem? Para os discípulos. Amém. Então realmente, irmãos, você quer fazer parte dessa roda íntima? Amém. Ó Senhor Jesus. Hoje dá para fazer. Amém. Antigamente era contado, mas hoje só ter o coração e escolher ser escolhido. Amém. Aliás, escolher ser escolhido, irmãos, não é porque Deus vai te escolher, Deus já te escolheu. Amém. Depende de você. Amém. Lá em 2 Coríntios 2, fala assim que se alguns destes se corrigirem desses erros, será útil ao seu possuidor. Se corrigirem dos erros. Então dá tempo, se confessa. Amém. Confessa. Sim. Se arrepende. Amém. Não é? Você pode ser escolhido. Amém. Não é uma fatalidade. O Senhor não me escolheu, então eu vou morrer sem ser escolhido. Não, depende de você. Amém. Amém? Amém. Você pode ser esse escolhido. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 3, mas agora vou para junto de ti. Não. Versículo 12, é importante aqui, ó. Versículo 11, vai. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa unidade é uma coisa assim... orgânica. Amém. Pai é um com filho é um com pai. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem era ele? Quem é filho da perdição? Judas, que traiu o Senhor. Então, isso prova outra vez que o Senhor estava numa roda íntima com os discípulos. Então, essas palavras tão importantes da sua oração ao Pai foram para os discípulos. Que legal, né? E hoje está registrado e chegou para nós. Amém. Se não é para nós, não chegaram para nós. Sim, verdade. Aleluia!
Você não está feliz não, rapaz? Ô Senhor Jesus. Mas esse filho da perdição, ele não podia participar disso. Ele era que vai trair o Senhor. Mas tirou ele fora, aí o Senhor estava com liberdade de falar as palavras do seu coração. Ó Senhor Jesus, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, eles não são do mundo. Eu li errado, eles não são do mundo. Como também eu não sou, aleluia. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor repete de novo: santifica-os na verdade. Amém. A tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Amém. Aqui vai uma dica. Como podemos nos santificar? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Como? É a palavra. Amém? A palavra. A tua palavra é a verdade. E o que contrasta, o que é inverso à verdade, é falsidade. Que mais? É mentira, não é? É vaidade, é vacuidade, é vazio. Mas a verdade é cheia. Ela é cheia de realidade. Amém. E nosso Deus é cheio de realidade. Amém. Ó Senhor Jesus, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor era filho de Deus, ele já era santo. Mas por que ele tinha que ser santificado novamente? É por nossa causa. Amém. E a favor deles. Amém? Amém? Eu me santifico porque a parte humana do Senhor Jesus precisava de ser santificado. Quando o Senhor falou isso, lembre-se, o Senhor ainda não foi para o Pai. Estava aqui na terra ainda. Essa é uma oração que ele fez na véspera da sua ida. Amém? Tanta coisa rica. Graças ao Senhor, também sejam eles. Por isso que o nosso tema hoje é a santificação. Sejam santificados na verdade. Outra vez, essa verdade é a palavra. Não rogo somente por este. Aqui abriu o leque, hein? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Amém. Por intermédio da sua palavra. Amém. Você crê na palavra do Senhor? Amém. Então, você está dentro. Amém. Amém? Amém? Porque não é somente esses grupinhos de 11, não. Mas por aqueles também que vierem a crer em mim. Amém. Chegou até nós. Amém. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Amém. Pela primeira vez, nós todos fomos inseridos na pessoa do Pai. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmão Pedro sempre gosta de falar assim, não é que essa unidade, não é que tudo termina em pizza, né? Não vamos fazer um acordo, vamos fazer uma trégua, não vamos brigar mais, tá bom? Ou pelo menos um mês sem briga, tá bom? Essa é a nossa unidade? Por favor, nossa unidade bem mais profunda, a unidade com o Pai, a mesma unidade do Pai com o Filho. E o Filho agora nos inseriu nessa unidade, para que sejamos um. Amém? 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, irmãos, nós estamos no tempo. Essa palavra, ser aperfeiçoado na unidade,
é muito significativo. Não, se Deus, né, nos santificasse de uma vez, nós seríamos mortos. Porque não adianta. E Deus também não vai nos receber. Por que eu digo isso? Porque, deixa eu explicar, que nós estamos voltando para Deus. E o processo de glorificação depende do processo de santificação. Os dois andam juntos. Né? Então, o que é santificação? É adquirirmos cada vez a natureza santa de Deus. Lembra que a canção que nós cantamos, o hino que nós cantamos, né? Tu és santo, tu és santo. É muito bem, tu és santo. E lá no trono tem 24 anciões que cantam o dia inteiro. Santo, santo, santo. 24 horas por dia, né? Santo, santo, santo. Mas Deus quer que nós sejamos santos. Amém. Ele é santo, mas Ele quer que nós sejamos santos. Para fazer parte da pessoa dele, precisamos ser santos. Amém. Mas se tivermos alguma coisa, algum elemento que não seja santo, Deus nos rejeita, não consegue, porque Ele é muito santo. Imagina, irmãos, eu vou fazer um exemplo bem simples. Transplante de órgão. Alguém está com o quê? Rim. Está com rim, com problema de rim. Então ele recebe pelo transplante um rim novo de alguém que morreu, né? E aí quando esse rim novo entra no seu organismo, o seu organismo começa a rejeitar. Isso é natural. Começa a rejeitar. Não quer esse rim. Esse rim não é meu. Não é meu. Tem que expulsar, tem que tirar esse rim fora. Então, começa a trabalhar contra esse rim novo. Por isso, um transplantado precisa tomar muito remédio contra a rejeição. Então, mesma coisa Deus. Se a gente entrar em Deus, Deus vai nos rejeitar. Senhor Jesus. Oh, natureza santa. Por isso que nós precisamos da natureza santa. Amém. Crescendo em nós. Até um dia, vamos ser tal qual, semelhante a Ele. Amém. Tal qual Ele. Amém. Aí sim, aí então Deus nos aceita. Amém. Legal, né? Amém. Sensacional. Hã? Fantástico. E vamos para Hebreus 12, 14. Uma palavra, pouca palavrinha aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós temos que seguir a paz com todos. O que é isso aí? É a unidade. Amém. E a santificação é o processo de se tornar santo. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Será rejeitado. É um elemento estranho. Deus recebe você do jeito que você é hoje. Esse é um elemento estranho para Ele. E Ele rejeita, repulsa, né? É incompatibilidade. Não é compatível a Ele. Não é? Nós precisamos nos tornar compatível a Ele. Senhor Jesus. Aí vou dar alguns versículos, né, de santificação. Efésios 5, 26. Olha o que o Senhor está fazendo conosco na igreja. 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então esse versículo vem confirmar o que diz em capítulo 17 de João, não é? O Senhor está nos santificando,
é um processo, né? Que a santificar-se tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu digo aos irmãos, se você ficar em casa, né, fala assim, eu não preciso ir para a reunião, eu não preciso me envolver com os irmãos, eu vou ficar em casa, eu oro, né, eu leio a Bíblia, né, eu leio livros espirituais, que mais que eu faço? Né? Eu faço tudo em casa, eu sou santo em casa, mas isso para Deus não significa nada. Você não vai ser santificado ficando sozinho em casa, né? O que você precisa? Você precisa estar com os irmãos. Amém. Você precisa do corpo de Cristo. Amém? Então, quando a gente está inserido no corpo de Cristo, aí sim, aí estamos trabalhando a nossa santificação. Às vezes a gente quer fugir, né? A igreja é só problema, igual Coríntios, né? Cheio de problemas. A gente quer evitar problema, vindo atrasado para a reunião e voltando mais cedo que terminar a reunião. Aí não tem problema com ninguém, né? Acabou o problema. Acabou o problema. Eu fico sozinho em casa, oro, leio e tal. Mas não é a mesma coisa. Não é trabalhar. Para a santidade se trabalhar com você, tem que se envolver com os irmãos. Amém. Tem que pedir perdão para os irmãos. Tem que se arrepender do que fez. Tem que confessar os pecados. Tem que procurar os irmãos. Não é verdade? E também tem que cuidar dos irmãos. Acolher. Mesmo que os irmãos te façam desaforo, você como se nada tivesse acontecido e ama ele do jeito que ele é. Amém. Amém? Amém. Essa é que é a vida da igreja maravilhosa que vai fazer-nos santos. 1 Tessalonicenses 5:23. Falar é fácil, né? Falar é fácil. Com o Espírito conseguimos, né? Amém. Aleluia. É possível. Amém? É possível. 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Deus quer nos santificar todas as partes do nosso ser. Espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que significa isso? Ele é fiel. Na sua fidelidade, ele vai fazer de nós santos, né? Hebreus capítulo 2. Aleluia. Versículos 5 a 8 nós conhecemos, né? O irmão sempre falava, nos ajudou com isso. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que visites? Fizesse-o por um pouco menor que os santos, mas de glória e de honra o coroaste, e os constituíste sobre as obras da tua mão. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aleluia. Aí, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados,
todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluia. Então, irmãos, aqui todos vêm de um só. Nós viemos do sopro de Deus, não foi? Primeiro sopro. O segundo sopro foi em João 20:22. Portas trancadas. Aqui ele fala que eles estavam com medo dos judeus e a porta estava trancada. A Bíblia fala que estava trancada. E de repente Jesus coloca assim no meio e fala assim: paz seja convosco. Amém. E soprou sobre ele. Recebei o Espírito Santo. Amém. Mas eu pergunto, de onde Jesus entrou se a porta estava fechada, trancada? Ele já era Espírito. Amém. Ele foi ao Pai e voltou como Espírito. Mas ele estava treinando os discípulos. Às vezes aparecia, outra vez desaparecia. Porque o discípulo não estava acostumado a essa nova situação, né? Agora nós não, nós mesmo não vendo, nós cremos. E a nossa alegria é maior. Exultai com alegria indizível, cheia de glória. A quem não havendo, amais. Nós não vimos ele, mas nós o amamos. Amém. Pela fé. Amém. Aleluia. Nós somos mais bem-aventurados. Graças ao Senhor. Amém. Aleluia. Então, por último, vamos para Apocalipse 22. Então, esse sopro, nós recebemos o sopro de Deus, para que agora nós voltemos para o Pai. Que aqui no tema diz, voltar para o Pai. E aqui, vamos ver. 21. Acho que vocês acertaram, viu? Fala de tabernáculo. Tabernáculo. 21. Tabernáculo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Senhor Jesus. Então, o tabernáculo era o que significa tabernáculo? É Deus habitando com o homem. Isso foi restaurado lá no fim de Apocalipse. Mas Jesus, quando veio em João 1, né? Que diz aí? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. Esse habitar é tabernaculou entre nós, né? É a mesma palavra daqui. Então, finalmente, o desejo de Deus foi concretizado. Nós, totalmente santificados e glorificados, seremos esse tabernáculo de Deus com os homens para todo sempre. Essa nova Jerusalém é essa habitação de Deus com os homens para todo sempre. Agora, só isso não basta. Nós temos duas missões a cumprir. Um é gerar vencedores e o outro é preparar o deserto para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Ontem mesmo o Pedro falou lá na Expo Cristã sobre isso, porque ele estava apresentando o livro que ele escreveu, que é duas missões, as missões do Apocalipse. Então, o que nós devemos fazer hoje? É isso. Para isso o Senhor nos deu comportagem dinâmica. Para isso o Senhor nos deu Expo Livro. Amém. Expo Livro, irmãos, continua bombando aí, lá em Sertãozinho, bombando. Muita gente. Puxa vida, as prefeituras abrem as portas para receber a carreta. E muita gente sendo salva, muita gente recebe oração, muita gente compra livros. Não é, irmãos?
Isso é de Deus. Ferramenta que o Senhor nos deu. O Bucafé também, ambiente, né, onde o Senhor nos deu para que recebesse nossos irmãos dentro do ambiente de comunhão. Pessoas, né, eu já ouvi, a pessoa quando entra no Bucafé, dizem assim, puxa, aqui é diferente. O que significa isso? Deus está aqui. Amém. Não desistimos de Bucafé não, tá? Alguém pensa isso, é seu pensamento, mas um dia o Senhor vai dar com muita força. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, também avança jovem, né? Eu vejo jovens aqui, né? Precisamos avançar. Precisa ter jovens, né? Que tomem iniciativa de convidar outros jovens, né? E praticar essa palavra. Amém? E eu deixei escapar alguma coisa? Hã? Posso orar por você? Programa Livro na Minha Mão, tá? Estão praticando nas igrejas. Por favor, não esqueça disso. Tudo isso é para nossa santificação. Amém. Senhor Jesus. Hã? Jave. Puxa. Jave é muito bom, não? Então, lá, vocês que estão lá no CEAP, ó, responsabilidade aumentou, viu? Dobrou. Comportagem, né? Horta também. Não esqueçam de horta. Quando forem vender horta, verduras, leva o Jave. Também leva literatura também. Amém? E é isso aí, vamos levar Deus para as pessoas. Fazendo isso, estamos preparando o deserto para os irmãos que virem para cá. Amém? Então, gerar vencedor. Hoje, irmãos, quem fizer isso está no princípio de vencedor. Amém. Praticar essas verdades está em princípio de vencedor. Porque nós estamos indo para o Pai. Amém. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Amém.